Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emerson Bardelotti e esse é o programa Paz e Bem, falando sobre teologia da libertação, origens. E dentro dessas origens nós trazemos, enquanto fonte de inspiração da grande fonte que é Jesus de Nazaré, o ofício divino das comunidades. Ofício divino das comunidades. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o ofício divino das comunidades, que é aquilo que é aquela ferramenta que nos auxilia nesse encontro, nesse diálogo com esse Deus maravilhoso, esse Deus da vida, esse Deus que defende a nossa vida. Eu vou começar contando um pouquinho a história do ofício divino das comunidades. Era dezembro de 1988, quando foi publicado no Brasil pelas edições paulinas ainda. Hoje pela editora Paulus, o ofício divino das comunidades. O que vinha a ser uma liturgia das horas em versão popular para as comunidades eclesiais de base. Uma das primeiras tentativas, com grandes resultados, de aproximar o povo de Deus. Infelizmente, mesmo com todos esses anos de caminhada, o ofício ainda não é tão conhecido em todo o país. Nasceu para as comunidades e se espalhou por todo o Brasil, mas falta ainda muita coisa a ser dita e vivida. O ofício divino das comunidades não é apenas um livro. É, sobretudo, um jeito de rezar. É uma forma, é um jeito de rezar, oriundo da oração e da experiência judaica. Rezado com salmos, liturgia com louvor e intercessão nas horas do dia, manhã e tarde. Isso quer dizer, quando o sol nasce, é a vinda do sol da justiça. Quando o sol se põe, é a entrega do trabalho para Deus. Nós, cristãos e cristãs, entendemos assim: amanhã é a ressurreição e à tarde é a memória, paixão e cruz de Jesus de Nazaré. De forma simples, o ofício divino das comunidades devolve ao povo o que dele foi tirado. 1. A tradição da igreja. 2. A caminhada latino-americana e caribenha de rezar com os pés no chão. 3. A piedade popular. Com isso eu quero dizer que a oração
que é o próprio ofício divino das comunidades, é a oração dos batizados. Não depende do ministro ordenado. No ofício divino das comunidades, o grande valor é a questão dos salmos. Se não convivemos com os salmos, perdemos sua beleza litúrgica. Nos salmos cantamos para Deus. Jesus e seus amigos e amigas cantavam todos os dias os salmos. O ofício divino das comunidades deve ser concebido como um útero, o útero de Deus. Modo popular de rezar, modo de tomar o mundo, de tornar o mundo a casa comum, a nossa única casa comum, a Pachamama, onde estamos permanentemente na presença de Deus, que nos gera a cada manhã e tarde. Somos insistentemente criadas e recriadas por Deus. Desde que foi criado, o ofício divino das comunidades tem sido utilizado em várias comunidades, em muitos grupos, em muitas pastorais sociais, em muitos encontros, em muitas assembleias. Mas ainda tem muita gente que não sabe para que serve o ofício divino das comunidades. Então, vou apresentar para vocês rapidamente o que é o ofício divino. Aqui na página 7 do ofício divino das comunidades está dizendo assim: convite. A vida é liturgia. Quando as pessoas trabalham para ganhar a vida e para melhorar o mundo, estão continuando o ato de amor pelo qual Deus iniciou a criação. Somos convidados a fazer do nosso trabalho um serviço a Deus e ao povo. Nesse sentido, todo trabalho é coisa de Deus. Todo ofício é divino. Toda a nossa vida é liturgia. Basta que a gente haja e viva em comunhão com Jesus Cristo, realizando a vontade do Pai, dando a vida pelos irmãos na força do Espírito Santo. Como todo amor supõe expressões, a relação com Deus pede para ser celebrada. Por isso, muitas pessoas sentem necessidade de tirar uma parcela de seu tempo para investir na celebração da vida. O trabalho comunitário de louvar e dar graças ao Senhor porque Ele é bom, costumamos chamar, desde tempos antigos, de ofício divino por excelência. O nome indica o trabalho de Deus, Deus agindo na gente e no mundo. É a proclamação do que Deus faz por nós e por meio de nós, mais do que o nosso serviço de culto a Ele. Por que celebrar o ofício divino? Desde o início, as comunidades cristãs se reúnem para cantar os salmos e proclamar o louvor de Deus em nome de toda a criação e da humanidade. Fazendo isso, somos as testemunhas encarregadas de proclamar e cantar as maravilhas daquele que nos libertou do poder das trevas
e nos introduziu no reino da luz. Confira aí a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 10. Esta oração do povo de Deus é a própria oração de Jesus Cristo, que se prolonga na igreja. Nela expressamos por palavras e gestos que as horas do dia, o nosso viver, toda a criação e toda a história pertencem a Deus. O ofício divino e a liturgia das horas. O ofício divino das comunidades é uma tentativa de enculturação da liturgia das horas. Não apenas simplificada em uma versão mais breve, mas sobretudo transformada num jeito de rezar que sirva melhor às nossas comunidades. Ele possibilita que nos situemos na grande tradição litúrgica e, ao mesmo tempo, nos insere na realidade cultural e religiosa do povo. O ofício divino na vida das comunidades. O ofício divino das comunidades, na experiência de tantos anos desde que decorreram da primeira edição, tem ajudado as comunidades no Brasil a organizarem melhor a oração comunitária, oferecendo uma fonte importante para a vida de oração. Cantando os salmos, escutando a palavra de Deus, e respondendo na prece, as comunidades recebem força para dar testemunho do Cristo libertador. Por isso, convidamos você também a dedicar algo do seu tempo diário para essa experiência de oração, junto com seus irmãos e irmãs, ou mesmo sozinho, para em comunhão com toda a igrejas cristãs e também com grupos religiosos que de outros modos buscam a Deus, escutar a palavra de Deus nos acontecimentos da vida, iluminados pela Sagrada Escritura, e responder-lhe pelo louvor e pelas preces de todo o povo. Minhas irmãs, meus irmãos, gente querida, gente amada, agora são os momentos do ofício. São os momentos do ofício. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 21. O ofício divino é uma oportunidade para experimentar a presença do ressuscitado ao longo do dia. Do antigo costume de reservar ao louvor várias horas do dia, sugerimos aqui o ofício de vigílias para os domingos e dias festivos, e para todos os dias o ofício da manhã e o ofício da tarde. São tempos fortes de se estar diante do Senhor, consagrando-lhe o dia que começa ou a noite que vai chegando, para que em todo tempo sejamos seus fiéis servidores e servidoras. Então, são 3 os ofícios. Ofício de vigília. A vigília foi o primeiro tipo de oração das igrejas cristãs. As comunidades se reuniam durante a noite de sábado para domingo e aí celebravam a Eucaristia. As festas populares começam na véspera. A festa de São João, por exemplo, que se aproxima, tem seu ponto alto na noite do dia 23, como nos primeiros séculos da igreja. No Brasil colônia, os escravos só podiam se reunir para o culto nas vigílias da noite, enquanto seus senhores descansavam. Essa importância da vigília na tradição cristã e nas religiões populares nos levam a valorizar o ofício de vigília. Nos sábados e especialmente na véspera das festas maiores, somos convidados a nos reunir à noite para uma celebração festiva, sinal da expectativa do reino. A vigília que propomos dura de 30 a 40 minutos.
mas pode ser ampliada com outros salmos, cantos e ritos, de acordo com a tradição e a vontade de cada grupo ou comunidade. Ofício da manhã. Quando o dia amanhece e o sol se levanta no horizonte, fazendo resplandecer a natureza, acordamos para louvar a Deus por Cristo ressuscitado, sol da justiça, que vem encher de luz nossas vidas e trazer força nos trabalhos e lutas do dia a dia. Ofício da tarde. Quando o dia anoitece, o sol se põe, fazendo adormecer a natureza, encontramos-nos vigilantes no brilho da luz que nunca se apaga. Para o louvor de Deus, oferecendo os trabalhos e colocando em suas mãos as preocupações que ficaram do dia que termina. Agradecemos pelas dádivas recebidas e acolhemos o repouso e a paz que o Senhor nos dá. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os elementos e a estrutura do ofício. Qualquer rito comunitário precisa de um mínimo de estrutura. Sem isso, cada responsável acaba tendo que criar um esquema em cada ofício, correndo o perigo de impor o seu próprio gosto. A estrutura que propomos aqui é uma adaptação inculturada do louvor conforme a tradição judaica e das primeiras comunidades cristãs. O primeiro elemento é a chegada. A oração comunitária depende da qualidade de participação de cada pessoa. Por isso, é bom chegar antes do início do ofício. Ficar um bom tempo em silêncio, curtindo a presença do Senhor. A oração comunitária se apoia na oração pessoal. Poderá ser útil neste momento o canto repetido de um refrão contemplativo. São João Crisóstomo nos recorda que não se põe incenso em carvão apagado. Na oração pessoal, o coração se abrasa e a celebração se torna o incenso do Senhor. Segundo elemento, a abertura. Os ofícios começam com versos bíblicos que nos ajudam a mergulhar na oração. São versos que nos alertam e motivam para este encontro mais íntimo com os irmãos, irmãs e com Deus. O cantor ou cantora puxa cada um dos versos e todos repetem. Assim, além dos cantores, ninguém precisa de livro para acompanhar a abertura. Terceiro elemento, recordação da vida. A vida, os acontecimentos de cada dia, as pessoas, suas angústias e esperanças, suas tristezas e alegrias, as conquistas e os reveses da caminhada, as lembranças marcantes da história da comunidade, das igrejas e dos povos, os próprios fenômenos da natureza são sinais de Deus para quem tem olho para ver e ouvidos para ouvir. Por aí começa a nossa escuta da palavra de Deus. Recordar a vida, trazê-la de volta ao coração, partilhar lembranças e preocupações. É ajudar a tornar a oração verdadeira. É importante que a partilha seja feita em clima de espontaneidade. Espontaneidade e meditação, evitando que se torne uma conversa enfadonha.
No final, alguém poderia resumir tudo o que foi partilhado, realçando as possíveis ligações entre os fatos e os sinais mais importantes. Quarto elemento, hinos. Em todas as épocas se criaram hinos. Hoje também as comunidades são convidadas a ter seus próprios hinos, além dos que já estão neste livro. O hino marca a hora do dia, o tempo do ano e a festa litúrgica, ou também alguma data importante ou acontecimento maior. Quinto elemento é a salmodia. O ofício divino é um canto de louvor no meio das dores da vida. As comunidades cristãs desde cedo fizeram dos salmos a base de sua oração e a expressão do seu louvor. Os salmos são o livro de cantos e orações da Bíblia, utilizados pelo povo de Deus da primeira aliança e depois por Jesus, por Maria e pelos apóstolos. Sendo os salmos poemas para serem acompanhados de instrumentos, neste livro eles foram traduzidos em linguagem popular para serem cantados. O cantor ou a cantora entoa o salmo. A comunidade entra alternando com o cantor, com a cantora, ou em dois grupos, expressando na salmodia o diálogo entre o esposo, que é Cristo, e a esposa, que é a igreja. Não podendo cantar, a comunidade pode recitar o salmo. No início, alguém pode ler a frase do Novo Testamento que liga o salmo com a experiência de Jesus. A introdução que segue esta frase nos ajuda a atualizar o salmo. Desde antigamente, as comunidades concluem os salmos e cânticos dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Neste ofício, além desse glória tradicional, usamos formas mais livres, unindo-nos às comunidades de outras religiões e à sensibilidade do mundo atual, que lembram outras imagens de Deus. Mais do que nunca, hoje descobrimos que no próprio modo de falar de Deus, podemos incluir ou excluir irmãs e irmãos. Por isso, de acordo com as antigas tradições orientais, também damos glória a Deus como mãe e como fonte de amor, presente em todas as culturas e religiões. O Espírito Santo é mãe que nos gera para a vida nova, já dizia São Macário. No final do salmo, é bom ficar um tempo em silêncio. Depois, pode-se repetir algum verso ou ligar o salmo à experiência de vida com a oração sálmica. Neste livro, constam 110 dos 150 salmos da Bíblia. Foram distribuídos de acordo com o sentido da hora, manhã, tarde, do dia, domingo, segunda, e do tempo ou festa, advento, Natal. Às vezes, um mesmo salmo tem vários refrãos à escolha, ligando o salmo com o tempo litúrgico ou outras circunstâncias. Na página 20 e 21 consta a lista com a distribuição dos salmos em 4 semanas, de acordo com a liturgia das horas. As comunidades que desejarem podem acrescentar um cântico do Antigo Testamento pela manhã e do Novo Testamento à tarde. Estes se encontram na segunda parte do livro, logo depois dos Salmos. Para a numeração dos Salmos, seguimos a Bíblia hebraica.
A numeração da liturgia latina está entre parênteses. Sexto elemento é a leitura bíblica. Em cada ofício está previsto uma leitura bíblica. Pode ser uma leitura breve, que já vem impressa no esquema de cada dia, ou a leitura do dia, que deverá ser lida da Bíblia ou do lecionário. No final deste livro, na página 677, há a lista de leituras para cada dia, inseridas no calendário popular. Estão as sugestões de leituras próprias para as festas e memórias das santas e santos. A comunidade pode seguir a leitura do dia ou a leitura própria. Situações emergentes, acontecimentos maiores, poderão sugerir outras opções. Sétimo elemento: meditação. Depois da leitura, tomamos um tempo de silêncio para repassar no coração o que ouvimos ao recordar as coisas da vida e ao escutar as Sagradas Escrituras. Após certo tempo de meditação silenciosa, podem-se também partilhar entre irmãs e irmãos sentimentos, impressões, apelos que a palavra de Deus fez surgir em nós. Não se trata de debater ou discutir, mas de acolher a palavra viva e atual do Senhor. Um refrão repetido, tipo responsório ou mantra, ligado à leitura, pode ajudar a relembrar a palavra de Deus. Quando a leitura é do Evangelho, costuma-se cantar antes uma aclamação. Oitavo elemento, cântico do Novo Testamento. Pela manhã, por antiga tradição, se canta o Cântico de Zacarias, que está em Lucas, capítulo 1, versículos 68 a 79. Ao despontar para nós o sol da justiça à tarde, o Cântico de Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, dando graças ao Pai por sua manifestação na história. E à noite, o Cântico de Simeão. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19 a 32. Na grata e serena alegria de quem viu a salvação acontecer. Neste livro, estes 3 cânticos são especialmente recomendados nos domingos e dias de festa, sendo opcionais nos dias de semana. Nono elemento, preces, Pai Nosso e oração. Louvar, agradecer, pedir, suplicar, interceder pela humanidade é tarefa de cada comunidade cristã como povo sacerdotal. Alguém faz o convite e propõe a resposta de todos, de preferência cantada, a cada pedido. Após as intenções que constam no texto do ofício, as pessoas podem apresentar espontaneamente a sua prece. No final, todos recitam ou cantam o Pai Nosso, acrescentando: pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, como faziam as comunidades dos primeiros séculos e como é costume até hoje nas igrejas evangélicas e nas celebrações ecumênicas. O coordenador, a coordenadora, pode concluir as preces com uma breve oração. E o 10º elemento é a bênção. Pedimos a Deus, que nos ama com amor de mãe, que nos conceda a sua bênção
e a sua força na luta que continua, até que seu reino se cumpra plenamente. Depois da bênção, a coordenadora ou coordenador despede a assembleia dizendo ou cantando: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E todos respondem: para sempre seja louvado. Gente querida, gente amada, paz e bem, vida longa e próspera.